Boa noite, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula extraordinária dessa terça-feira, 31 de março, 19 horas. Que alegria ter você aqui com a gente para mais um tema do mundo da apicultura. Você que está aí na nossa semana de inscrições para o nosso curso Premium. Já quero lembrar que está aqui no descritivo o link para você preencher a sua ficha de interesse para estar com a gente. É muito importante para você ingressar forte no mundo da apicultura. E claro, quando você ingressa forte, você vai montar seu apiário, fazer sua produção, sua superprodução de mel, partir para a venda, para o seu faturamento dos R$100.000 e chegar forte. O tema de hoje diz respeito a tudo isso. Nós vamos falar sobre polinização de lavoura, que é um tema que está muito na moda. Por quê? Porque o Brasil acordou para essa técnica que é muito usada nos Estados Unidos, muito usada na Europa e está sendo usada aqui também em vários tipos de lavoura de grãos e de produção de frutos e que promete destronar até mesmo o mercado do mel e da própolis. Mas certo é que até isso acontecer, você vai ter seu apiário montado, sua produção de mel vai faturar alto, vai crescer na apicultura e vai ganhar muito dinheiro com a apicultura, igual esses meus alunos aqui. Roda aí, editor! Meu nome é William Mardes, conhecido como William. É meu parceiro Rogério. Eu tô 3 anos já na apicultura, aí junto com a cia da abelha. William Mardes vai mostrar para vocês a super colheita. Essa aqui é a colmeia aí, hein? Gente, o William Mardes, esse guerreiro da apicultura. Olha que maravilha, pessoal. Aqui a última melgueira aqui de cima enchendo, terminando de encher. Muito mel. Aqui, pelo que a gente está vendo aqui, vai dar em torno de umas 4 toneladas de mel. William, você está me dizendo que você vai faturar com esse mel quando chegar no mercado consumidor e o mel não vai dar nem pro cheiro, né? Não dá nem pro cheiro. Acaba rapidão. Já tá dando briga. Já tá abrir a dando boca briga aí. Gente, 4 toneladas de mel a 65... William, você vai faturar mais de 250 mil nesse apiário, William? Não sei. É isso mesmo que você tá falando, rapaz? Aí, ó, pessoal. Caminhonete indo até o talo de tanto mel, ó. A carretinha e a caçamba da caminhonete, só mel. Ó, pessoal, aqui é o Vinícius, né, do apiário VS. Eu sou a Laís, né? Então nós somos de Araguari e temos muito orgulho de ser super produtores e alunos da Escola de Apicultura. Porque hoje a gente tem produção de mel nesse 2022? Nós chegamos a 98. 98 quilos de média? De média. Então vocês passaram de 4,6 toneladas de mel? Deu um pouco menos porque não são todas que estavam produzindo. Algumas foram 4 toneladas. 4 toneladas deu? Foi, 4 deu. Das 47, algumas não conseguiu, porque a gente trabalhou com 47. 4 toneladas de mel? 4 toneladas. Mais 4 toneladas de mel. Que maravilha, hein, gente? Que maravilha. E já foi, acho que já vendeu já 1 tonelada, já foi, né? Já foi 1 tonelada? Já foi. Vocês terminaram a colheita quando? Em outubro? Não, agora é dezembro. Dezembro? Dezembro não, novembro. Novembro, dezembro. 2 meses já vendeu 1 tonelada? Já foi. 1 tonelada de mel já foi, olha. Já foi. Na verdade foi um pouquinho mais que 1 tonelada. Um pouquinho mais de 1 tonelada. Tá. As 3 toneladas que restam, então não vai dar nem pro cheiro. Não. Porque se vender 1 tonelada até agora, até maio, junho no inverno, já foi. Vocês estão vendendo mel quanto hoje lá, Laís? O ticket médio do quilo? Então, nós estamos tendo muita saída de mel no quadro, né? No favo. Meu tip foi para 83,50. 83,50. Então, peraí. Vocês já venderam 1 tonelada nesses últimos 2 meses, 1.000 quilos, vezes 83,50. Você está me falando que vocês faturaram em 60 dias mais de R$80.000 com 1 tonelada de mel? É isso aí. E vocês têm ainda mais 3 toneladas para poder vender da safra 2022. Vocês têm a perspectiva de passar de 300 mil de faturamento? Dobrar o faturamento. R$300.000 com quantas colmeias? Com A produção foi 43, né? Com 43 colmeias, Cinco mais de R$300.000. Uau! Vamos lá, meu nome é Bruno, né? Sou sócio proprietário aqui da empresa Mel e Cia, junto com a minha esposa Fabiana. O que você está tendo que comprar de mel aí todo ano, hein, meu irmão? 30 toneladas? O que está dando aí? A gente já está com 3 toneladas mês já. 3 por mês? Por mês. 36 toneladas por ano? A gente já está nesse nível já. Rapaz, que alegria, viu, Bruno? Eu estou sinceramente feliz, rapaz.
que não é para faturar, né, 100, 200 mil não, né, meu irmão? 36 mil quilos por ano. A gente colocar aqui um preço médio aqui, dentre todos os produtos aí, que é só para lojista, diga-se de passagem. Sim, exatamente. R$40 o quilo, 36 mil vezes R$40 o quilo. Cara, você está atingindo faturamento aí próximo de R$1,5 milhão de por ano, rapaz. Só com os produtos aí das abelhas. Isso Fantástico, aí. Bruno. Vamos avançar. Bom demais, pessoal. Lembrando a todos que as nossas matrículas para o curso Prêmio de Apicultura estão abertas. Você não pode perder a oportunidade. O link está aqui no descritivo. Já aproveita para clicar, preencher sua ficha de interesse. É importante você estar com a gente nessa ideia. Para quê? Para você estar firme e forte na apicultura. Quando você preenche a ficha de interesse, você está ali colocando os seus dados e vai estar sendo gerado ainda, ao final do preenchimento da ficha, um número de matrícula. Você tem que anotar esse número de matrícula com você para você saber qual que é o número. Para quê? Para quando o meu especialista fizer contato com você, você pedir o número para ele, ele tem que dizer o mesmo número que você anotou, e aí você vai ter a certeza que ele é meu braço direito, que ele é da minha equipe aqui da Escola de Apicultura. Então você não perder a oportunidade de estar com a gente no Curso Prêmio. Curso Prêmio, pessoal, eu estou ofertando essa semana por 12 parcelas de R$ 199 e à vista por R$ 1.598. É a última turma nesse valor, porque a tendência do preço é aumentar. A gente não vai mais conseguir segurar para a próxima turma esse valor que foi feito agora. Então você aproveitar realmente, porque é uma chance boa de você ter o curso Prêmio numa condição muito boa, num preço muito barato, então você não pode perder a chance. Quando você matricula para o curso Prêmio, você recebe outros 4 cursos além do curso Prêmio. O curso de produção de própolis, o curso de produção de rainhas, o curso de marcenaria apícola e o curso Faturando com Mel. São 4 cursos que complementam o seu estudo do curso Prêmio e que te dá a condição de se tornar um apicultor profissional estudando esses 5 treinamentos que são a base dos meus cursos da minha escola de apicultura, tá bom? Então isso vai fazer diferença e tem outros bônus. Você vai ter ali a comunidade Prêmio, que é a comunidade onde reúne os alunos, onde a turma se encontra para bater papo, tirar dúvida, um ajudar o outro no trabalho, contato com os professores da escola, com o Abel, que é um programinha de IA que eu criei dentro da Escola de Apicultura para ajudar os apicultores respondendo as dúvidas deles. E ainda você vai ter uma aula Premium comigo toda semana, ao vivo, todas as segundas-feiras, 17 horas, que é uma aula extra que eu faço além do curso Premium para você aprofundar e estudar para valer. Certo é que a apicultura é a hora, é o momento, nós estamos finalizando o mês de março, safra de mel só começando, na maior parte do Brasil, em mais de 70% do território brasileiro, a safra de mel está começando agora. Então você vai começar na época boa, não é época de um momento certo. Até o final do ano você já vai ter seu apiário montado, sua primeira produção de mel, e tem que estar com a gente firme e forte para poder fazer o trabalho. A Escola de Apicultura é a maior escola de apicultura do mundo. E o meu curso Prêmio de Apicultura conta hoje com mais de 22 mil alunos matriculados e ativos, mais de 8 mil deles. Então é a chance que você tem de crescer e fortalecer na apicultura como um todo, tá certo, pessoal? Bom demais! Bora para a nossa aula. Como eu falei, o tema hoje é a polinização. Em 2023, no final de 2023, a Embrapa Soja do Paraná, conduzida pelo professor Décio Gazzoni, soltou uma publicação de uma pesquisa que durou 10 anos a respeito da observação de colmeias de abelhas em lavouras de soja para aumento de produção de soja. Olha que interessante. Mas professor, soja tem veneno. Esse professor é louco? Não, gente, não é não. Realmente sempre existiu uma questão de uma dúvida se a soja, colocando abelha, aumentaria ou não a produção de soja. E por que sempre reinou essa dúvida? Porque a soja é aquilo que a gente chama na biologia de planta autóctone. O que é uma planta autóctone? É uma planta que não necessita polinizar para poder produzir grão. Ou seja, mesmo que não tenha um inseto polinizador, ela vai produzir. Mas o professor Décio, que é um especialista em soja há mais de 40 anos, ele sempre desconfiou disso. Por quê? Porque apesar da soja realmente não precisar de um inseto polinizador, mas ela poderia ter um inseto modulador da polinização. Professor, o que é a diferença de polinizar e modular? Bora lá. A modulação é uma espécie de polinização também, mas é um processo que ela vai tornar o encontro do gameta masculino e feminino da planta de uma forma perfeita. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vê muito isso no pé de laranja. Você já viu no pé de laranja, mexerica, ou mesmo no pé de limão, que tem o mesmo DNA em qualquer ponto da planta, mas que tem um galinho, que a laranja, por exemplo, saiu murcha, saiu pequenininha demais, e uma outra do outro lado do pé que saiu grande, bonita, vistosa, caudalosa.
Por que é que uma laranja saiu pequenininha e a outra saiu grande, sendo que as duas têm o mesmo DNA? É a modulação. E o que é a modulação? É a maneira como a abelha encontra aquela flor em processo de polinização e auxilia para que esse encontro do gameta masculino e feminino seja perfeito. Tão perfeito que vai expressar tudo que está escrito no DNA de uma forma intensa e plena. Então não vão ficar pedaços de genes que vão ficar inativados. Todos eles vão expressar aquilo que está na característica dele. E isso acontece também com a soja. Esse resultado dessa pesquisa da Embrapa, eles soltaram uma matéria que eu vou rodar para vocês, para a gente começar o tema e você entender no mundo que a gente está entrando. Roda aí, editor. Conciliar a produção de soja com a de mel. Essa é a proposta de um projeto que a Embrapa realiza em 3 estados. No Paraná, a aposta na preservação da natureza com a geração de renda já dá resultados. Na imensidão do verde que se vê nas lavouras, a natureza esconde um delicado campo de flores. Basta chegar mais perto, vasculhar as plantações para ver o colorido que brota no meio da soja. Flores minúsculas que aparecem nessa época e não passam despercebidas por elas. As abelhas fazem a festa nas lavouras. Nessa época de florada aqui, começou a florar da soja, você acha bastante abelha, então é a época delas. Lígia Jung é produtora de soja no município de Floresta, norte do estado. Aqui a lavoura faz divisa com uma área de mata, onde vivem as abelhas e onde está a segunda renda da Lígia, que também é apicultora. Com todo o equipamento de proteção, ela confere os favos todos os dias e logo deve começar a colheita. Cada pé de soja como esse aqui tem em torno de 60 flores e elas se renovam todos os dias. Por isso, as abelhas têm néctar suficiente. E mesmo sendo tão pequenininhas essas flores, elas ganham na quantidade, levando em conta o tamanho das lavouras durante 1 mês e meio. É um banquete tanto para as abelhas. Bem alimentadas, elas sabem retribuir. A produção de mel aqui chega a 2 toneladas por safra. Compensa tudo? Compensa tudo. Compensa as ferroadas, o calor, o suor, tudo. Você já levou muita ferroada? Oh, já. Hoje, inclusive, já levei uma. Elas são suas amigas, né? São sim. Se a gente trabalhar com elas certinho aí, a gente consegue fazer um bem bolado com elas. É esse bem bolado, unindo abelhas e soja ao mesmo tempo, que o pesquisador da Embrapa, Décio Gazzoni, busca num projeto piloto desenvolvido em 3 estados brasileiros: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná. 11 propriedades estão sendo monitoradas. Uma delas, a da Lígia, justamente por unir as 2 atividades. E a proposta é nada mais do que o respeito aos limites de uma e de outra. O principal objetivo é propiciar que apicultores e sojicultores possam conviver de forma harmônica, lado a lado, cada um tendo seus benefícios. O sojicultor tendo maior produtividade na soja dele e o apicultor colhendo mais mel nas colônias de abelha dele. Então nós procuramos estabelecer determinadas regras que tanto o apicultor quanto o sojicultor têm que obedecer para que essa integração seja harmônica. São regras simples, como o uso correto de inseticidas, levando em conta a dosagem, o tipo de veneno, a forma de aplicação e a quantidade. O zootecnista Heber Pereira é especialista em abelhas e explica que a comunicação entre produtores vizinhos também é importante. É a velha política da boa vizinhança. O agricultor, sabendo que o apicultor tem colmeias ali próximo, e ele for fazer uma aplicação de algum inseticida, algum produto que possa representar algum risco, ele fazendo essa comunicação ao apicultor, o apicultor, com base na situação, pode intervir de alguma forma para evitar o risco. É possível o apicultor fechar as colmeias ou mudá-las temporariamente daquele local. Por outro lado, os pesquisadores também reforçam aos criadores de abelhas o manejo correto das colmeias, como uma boa alimentação e a troca de rainhas a cada 2 anos. E assim, avaliam um aumento na produtividade. No caso da soja, outras pesquisas da Embrapa já constataram que a polinização feita pelas abelhas aumenta a produtividade em média 13%.
O sistema de produção da soja continua exatamente o mesmo. Ele não gasta 1 grão de semente a mais, não gasta 1 quilo de adubo a mais, não muda o seu esquema fitossanitário, usa a mesma quantidade de óleo diesel. Ele só vai pagar mais frete porque vai produzir mais. Prova disso está nas lavouras da Lígia, onde se colhe em torno de 70 sacas por hectare, enquanto a média da região é de 60 sacas por hectare. É muito bom e é de graça, né? As abelhas estão aí fazendo o trabalho delas de graça, depois elas dão o mel pra gente e a gente não precisa pagar nada a mais para ter essa produtividade a mais na soja. Já daqui uns 10 dias, mais ou menos, a gente vai começar a colheita do mel que vem proveniente da soja. É esse aqui, então, o mel de soja? Sim, é esse aqui que a gente colhe, produz aqui em casa todo ano. Posso provar? Com certeza, fica à vontade. Espero bom, que né? goste. Já tô vendo que ele é bem clarinho, né, gente? Olha aqui. Vamos lá. Doce, com certeza. Com certeza docinho, mas é uma delícia. Ele é suave também, né, Lígia? Isso, a característica desse mel, ele é mais suave. Tem uma boa aceitabilidade, o pessoal que compra o mel aceita pra caramba, fala que ele é mais suave, que ele não desce tanto rasgando. E a dificuldade de cristalizar, ele não é um mel que cristaliza fácil. Então, mesmo passando por frio, geladeira, ele fica líquido a maior parte do ano. Ai, que legal. Vou até provar de novo, viu, gente? Que é bom. No final do projeto, em 2024, a Embrapa vai publicar uma cartilha junto com o Senar para capacitar produtores do país inteiro. É o ganho da sociedade como um todo. O produtor se beneficia com o ganho de produtividade da soja, o apicultor com o ganho de produtividade do mel e toda a sociedade se beneficia com a proteção ao meio ambiente. Dá para sobreviver juntos de todas as formas. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Mortandades de abelha junto às lavouras de soja ainda são comuns. E a esperança é que, com cuidado, técnica e perspectiva de lucro, o agricultor possa, no futuro, conciliar as duas atividades. Bom demais. Viram só? Viram só esse trabalho do professor Décio? Fantástico, né? O que você tem que fazer agora? Like. Agora é chegar o like bacaninha, não perder a oportunidade do like, deixar like para crescer o número de pessoas e crescer o canal. Esse tema é sensacional. Fica comigo nessa aula até o final, que ela é muito rica. Uma aula sensacional que vai mudar a sua maneira de enxergar a questão de polinização no Brasil. Isso vai fazer toda a diferença. E não esquece também que aqui no descritivo está o link da ficha de interesse. Tá bom? O link da ficha de interesse para você se inscrever no nosso curso Premium e não perder a oportunidade de estar com a gente nesse que é o maior curso de apicultura do mundo. Então não perde a chance para valer. Bom demais! Primeiro passo para você polinizar, ter abelha. Mas não é ter qualquer abelha. É você ter um berçário para produzir enxame. Qual é o princípio da polinização? Papel e caneta e anota. O princípio da polinização não é nem enxame fraco demais e nem enxame super populoso demais. O enxame pronto para polinizar é um enxame médio. E o que é um enxame médio? É um enxame que tem em uma colmeia ninho Langstroth, ela tem 6 dos 10 quadros trabalhados. Ela vai ter 4 quadros de filhote e 2 quadros de alimento. Esse é o princípio da polinização. Esse enxame médio, um enxame de 6 quadros, ele já não é mais um enxame filhote demais. Ele já tem além de 5 quadros e já foi para o ninho. E nem é uma super colônia de 100 mil abelhas para fazer superprodução de mel. Uma colmeia média de 6 quadros, ela vai ter uma população em torno de 20 mil abelhas. E 20 mil abelhas, para um enxame que deseja crescer para chegar a 100 mil, ele poliniza melhor do que uma colônia de 100 mil. Pode parecer um pouco paradoxal isso, mas não é. É só você imaginar quando você tem, por exemplo, que você compra um leitão para poder engordar, para virar um porcão grandão. O que você dá para o porco? Você dá milho para o porco comer? Ou você dá ração proteica para o porco comer? Milho não é. Porque se você der milho, o porco não vai crescer. O porco só vai formar gordura. E formar gordura não é interessante, não é o que você quer. Você quer que ele crie carne. E você quer que ele crie muita carne. Então o princípio da polinização é esse. Quando você coloca, por exemplo, lá para o porco a ração proteica, você está dando proteína que vai virar carne no porco. E ele vai crescer com carne. Não vai crescer com gordura. A mesma coisa acontece com uma colmeia. Quando você tem uma colmeia média com 5, 6 quadros, ela está querendo crescer para atingir o ponto de uma colmeia adulta para produzir mel.
O enxame pequeno, ele ainda não tem pretensão de produzir mel, ele tem pretensão de crescer. E para crescer ele precisa de proteína. E o que é a fonte de proteína da colmeia? É o pólen. Então quando você leva esse enxame médio lá para a lavoura de soja, médio querendo crescer, ele vai precisar de pólen para poder crescer. Lá naquela lavoura de soja não existem outras florações. Tem um pouquinho de mata aqui, uma outra ali, mas 98% é soja plantada. Ela tem opção de alimentação? Não tem. Ou ela vai na flor da soja ou ela morre. Então você força o enxame a procurar a flor da soja impreterivelmente. Ela tem que ir, senão ela vai desaparecer. E isso força a polinização. Tá, professor, mas você falou que a abelha não poliniza. Então aí como é que vai funcionar o processo de modulação? A abelha vai chegar na flor da soja e vai coletar o pólen de soja. Tanto é que a gente vê as abelhas coletando o pólen na flor da soja. Só que aquele processo ela não vai conseguir transferir algumas bolas de pólen de uma flor para outra, porque a planta já polinizou ou está em processo de polinização. É autóctone. Mas o ato dela pousar na antera da flor, dela encostar a cabeça na antera da flor, dela lamber o néctar na estrutura floral para beber o néctar da flor, aquilo faz com que a abelha termine de empurrar o grão em polinização e que aconteça um processo de fecundação 100% do DNA. Tanto do gameta masculino da planta quanto do feminino, eles vão se encontrar totalmente e vão expressar totalmente aquilo que está escrito no encontro dos genes. Isso vai fazer nascer um grão maior, ou seja, se você tem um padrão X de grão, ele vai nascer X mais 10, 15% de tamanho, ou seja, um grão grande, vai dar um número maior de vagens, ou seja, existe um padrão de vagem no pé de soja, vai aumentar de 10 a 15% a quantidade de vagens, e você vai ter, logicamente, uma produção maior de soja. Tá, professor, o que isso tem a ver comigo, sendo que eu não como soja? Tudo bem, você não come soja, mas a gente come alimentos que dependem da soja como agente ou de alimentação ou mesmo de adubação de lavoura. E a soja ele entra nisso aí. Então quando você tem ali a soja alimenta o gado, a soja alimenta o porco, a soja alimenta a galinha, a soja alimenta o peixe, a soja alimenta até a abelha. Então até o mel que a gente come, ele passou por algum momento no período de fome que a abelha passa, pela alimentação da abelha nesse período de fome com soja. Então a soja ela entra na base alimentar que alimenta o planeta inteiro, que alimenta os 7 bilhões de pessoas do planeta, eles dependem da abelha para isso. Então o que ocorre? Quando você tem o processo de aumento de produção da soja, você tem invariavelmente um aumento da condição financeira do lavoureiro e, obviamente, por consequência, do apicultor. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. E por ser o maior produtor de soja do mundo, ele figura entre os principais fornecedores dessa commodity para o planeta. Agora imagina você colocar a abelha e ter um aumento de produção, segundo o professor Décio Gazzoni, de 10 até 20% na lavoura de soja. Nós estamos falando de muita soja, nós estamos falando de milhões de reais que podem ser somados na mesa do produtor rural a partir da colocação da abelha na lavoura de soja. Para isso você tem que ter, como eu falei, enxames médios. E você tem que criar um berçário onde você vai produzir esses enxames médios. O nosso berçário é o apiário Rancho Nobre, que é o apiário da Escola de Apicultura, onde a gente fez ali a multiplicação das abelhas, inclusive para levar para a lavoura de soja, que daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo dela. Vou mostrar para vocês agora nosso apiário Rancho Nobre, para você entender como que funciona esse processo de polinização e produção dos enxames. Bora lá! Pessoal, apiário Rancho Nobre, estamos aqui na área aqui. Aqui é uma colmeinha que foi capturada aqui, isolada por caixa isca. O coxo, que nós ajustamos aqui o local dele, ele ficava ali naquela ponta. Nós trouxemos aqui para essa área mais sombreada para reduzir a incidência de calor, que deu uma mortandade grande de abelhas. E também o Pedro e o Etevaldo fizeram aqui uma cobertura para proteger também o coxo. Então a gente utilizou aqui 2 árvores, 4 árvores, né? Para poder montar a estrutura. Ficou muito bem montado, tá aqui o coxo. 280 litros de xarope, colocado hoje. A abelha já encontrando aqui.
Ajustamos as ripas para evitar afogamento de abelha. Agora elas estão chegando, carregando, pousando bem. Reduzimos a concentração do xarope para 25%, 20% com glicopan. A ração está aqui do lado. As abelhas também já coletando ração e coletando xarope simultaneamente e carregando para o aviário. Então tá aqui bacana, o coxo 2 metros por 80 por 20 centímetros de altura. Por medidas ele pega 320 litros. E ele realmente pegaria 320 até a boca, mas não está 100% nivelado. Então ele pegou aqui 280. Mas tá bacana. Vou mostrar para vocês aqui o apiário. Vou mostrar aqui o apiário para vocês. 139 colmeias atualizando. 139 colmeias e crescendo. O Etevaldo, ele vai trazer para cá mais 50 colmeias que estão vindo lá de Piracanjuba. Aí nós vamos completar o aviário de vez. Olha como é que tá aí o movimento de alvado. Muita abelha. Aqueles que vocês não estiverem vendo o movimento são enxames recém-divididos ou recém-transferidos para cá. Mas os alvados com muita abelha, como é que tá isso? Muita abelha trabalhando. Olha aí a intensidade. Muita abelha trabalhando. Você tá com espuma, Etevaldo? Ou toquinho para poder reduzir alvado de algumas? Rapaz, porque tem umas aí que tá com alvado gigantão, rapaz. Tem que dar uma reduzida, viu? A chuvarada que tá caindo, né, cara? Senão molha lá dentro. Então tá aí, pessoal. Apiário Rancho Nobre, 139 colmeias. Olha como é que tá isso. Pra onde você olha, é só colmeia, é só abelha. Todas as caixas que vocês estão vendo estão com um enxame dentro delas. Então as colmeias realmente muito fortes, com muita população de abelhas, em crescimento para atingir o padrão Polisa de polinização. O padrão Polisa é o padrão que a Escola de Apicultura criou para poder determinar o que é um enxame padrão para polinização. Que são 4 favos de filhote, 2 favos de alimento, 4 quadros com cio velado. Enxames médios. Não são nem enxames pequenos demais e nem enxames grandes demais. Eu estou falando de enxames de população média, que é um enxame que necessita crescer. E para crescer ele precisa de proteína. Para ter proteína ele tem que polinizar. Então é um enxame que tem uma facilitação maior no processo de busca de néctar e pólen para poder não só polinizar a planta, mas estabelecer a condição também para o enxame desenvolver bem. Então isso aqui já dá uma ideia para vocês daquilo que vocês precisam para poder realizar um trabalho de polinização. Tem que ter abelha. E muita abelha, né, Etevaldo? Tem que ter abelha com força. Etevaldo, você vai trazer mais 50 colmeias para cá, Etevaldo? Que negócio é esse? Que papo é esse? Mais 50? 50. E cabe aqui, Etevaldo? Cabe, com certeza. O coxo dá conta de alimentar tudo? Com certeza, né, Etevaldo? Aquele forte lá no coxo, né? Você viu que 20 minutinhos colocou o xarope no coxo, como é que mudou o movimento do alvado? A abelha sai desse pra valer, né? Incrível, né? Realmente muito bonito, pessoal. As caixas muito fortes, muita população de abelha. Aquelas caixas que estão vendo lá no canto, são caixas que a gente ainda vai dividir aqui. Com o que o Etevaldo vai trazer, nós já vamos subir aqui 139 mais 50, 189 enxames. A gente está muito perto de virar as 200 enxames, né, Etevaldo? Se bobear, vai passar, né, Etevaldo? De 200, né? Muito enxame forte, né, cara? As caixas estão muito fortes, né? Muita abelha mesmo. E realmente nós vamos fazer isso aí. O máximo de abelha que a gente conseguir produzir, nós vamos produzir, pessoal, tá? Porque o princípio da polinização é a abelha, né, Etevaldo? Se não tiver abelha, não poliniza, né? Nós vamos arrumar um caminhão, Etevaldo? Como é que vai ser? Grande. Um caminhãozinho grande? Tem que ser grande. Rapaz, botar tudo em cima do caminhão vai ser trabalho, hein? Mas não dá conta, não dá conta? A turma vai suar. E o calorzinho tá bom, não tá? Mas também a turma, tem gente que paga caro a sauna. Nós vamos ter uma sauna de graça. Uma sauna seca, não é? Vai ser tranquilo. Pessoal, eu fico então com vocês aqui, deixar vocês trabalhar aqui hoje segunda-feira. E o tempo urge, deixar as abelhas trabalhar também, né, Etevaldo? Mas tá aí, pessoal, 189 colmeias. Desculpa, 139. Com as 50 que o Etevaldo vai trazer, aí vai virar 189, né, Etevaldo? E vai ser top, nós vamos gravar e registrar, mostrar tudo pra vocês, pessoal.
E quando você produz enxames, está na hora de você levar para onde? Levar para a lavoura. Só que antes eu quero aquele like, deixar o like bacana para o YouTube entender que esse espaço aqui é da apicultura, é da abelha, da produção de mel, do alimento saudável. Eu quero que você encaminhe essa aula para colegas seus, colegas de trabalho, da religião, do futebol, da academia, do pessoal lá do seu condomínio, para participar com a gente, abraçar a ideia da abelha, do alimento saudável, da natureza, da geração de riqueza e renda a partir da apicultura. Então encaminhe essa aula, que ela é importante. E você não esquecer que todo esse conteúdo a gente também ensina lá no meu curso Premium. Ali a gente está dando aulas ali de processos de produção de enxames, visando polinização. Você também tem a opção de fechar parcerias com a Escola de Apicultura, trazendo as suas abelhas para a gente fazer polinização de lavouras, você ganhar um bom dinheiro com isso. Dá para ganhar muito dinheiro com esse processo de polinização. Então preencha a ficha de interesse agora para você vir para o meu curso Premium, que é o maior e melhor curso de apicultura do mundo. Bom demais! Pessoal, não tenho dúvida, o próximo passo agora é levar a abelha para onde? Levar a abelha para a lavoura. Levar a abelha para a lavoura e você tem que levar num caminhão aberto. Você vai levar num caminhão aberto, não pode ser caminhão baú, que senão você mata a abelha de calor lá dentro. Então você vai ter um caminhão com carroceria e você vai empilhando as colmeias, umas em cima da outra, em carreiras de até 5 colmeias, separadas por sua vez com ripas, para ela poder respirar através da tela. Que tela, professor? Não entendi. No lugar da tampa da colmeia, você vai colocar uma tela de transporte. A abelha vai respirar através da tela, ela vai ficar presa. Você vai colocar espuma de alta densidade na entrada da colmeia, no alvário da colmeia e carregar para cima do caminhão. Preferencialmente, você vai transportar à noite, que está mais fresco, não está com muito calor, não tem risco ali de dar ali um problema maior para a abelha relacionado a excesso de calor, tá bom? A abelha acima de 55 graus ela começa a morrer. Então você levar de madrugada é melhor. Outro ponto importante na hora de você transportar: levar com nota fiscal e carta de registro do apiário. Não vai transportar a abelha sem nota fiscal e sem carta de registro não, que eles apreendem sua abelha e aí você não vai ter como levar para lá. Então vai com documentação direitinho para você não dar problema e você transportar sem dor de cabeça essas abelhas lá para a fazenda. Ah, professor, mas lá como é que faz lá com o lavoureiro? Eu tenho que negociar com ele? Claro, você está vendendo o serviço. Então igual você faz venda de mel, que você vai ofertar o mel ao consumidor para poder apresentar o produto para ele, da mesma maneira você vai fazer também com a soja. Então você vai se apresentar como apicultor, apresentar que você trabalha com polinização de lavouras, que existe já trabalhos, aí você mostra o trabalho da Embrapa, você mostra o vídeo da Embrapa, você mostra trabalhos que eventualmente você já tenha feito de polinização, para você atribuir e mostrar para o lavoureiro que vale a pena fechar um contrato com você. E você vai combinar um valor fixo com aquele lavoureiro, que varia de 100 até 400 reais por colmeia por mês, para você manter a abelha naquela lavoura. Ah, professor, mas eu nunca fiz polinização. Não tem problema. Apresenta o que você tem de material. Você vai mostrar a prova depois que você já tiver feito polinização. Então, quando você for fazendo, começa a gravar, para você constituir prova do que você está fazendo. Constituiu prova, você vai começar a fechar contrato, e aí tem que fechar contrato mesmo. Explicar para ele que a aplicação do veneno tem que ser de madrugada, não pode ser durante o dia. Que tem que proteger as abelhas normalmente. Que se tiver que aplicar algum tipo de defensivo, que ele tem que te avisar com 96 horas de antecedência para dar tempo de você proteger as abelhas. Então tudo isso você tem que fazer para você não ter dor de cabeça, para você não ter problema, tá bom? Isso aí que é importante para você chegar no resultado e de fato alcançar aquilo que você espera, tá bom? Tem um vídeo bacana onde eu mostro a abelha na polinização, onde a gente levou lá para Montevidéu polinizando soja. Presta atenção, que coisa linda que foi o nosso trabalho lá na polinização. Bora lá!
por fim, pessoal, o processo todo é qual? Aí é realmente você tá pronto para poder, no final dos seus 30 dias, retirar a abelha de lá. Deu ali 20 e poucos dias, ainda tem flor da soja, mas começa a cair violentamente a quantidade de flores. E aí já não tem mais uma polinização eficiente como você esperava. É momento de, tirar a abelha. Colocar as telas de transporte, colocar no caminhão, já levar para uma outra lavoura de soja que esteja iniciando a floração, ou levar para algum outro tipo de lavoura que esteja começando também a floração. Um café, uma laranja, um girassol, uma canola, um melão, uma melancia, uma goiaba. O que não falta são lavouras para polinizar. Então esse ponto é importante no sentido de você se situar. Professor, eu queria mais informação sobre isso. Fácil. Você vai fazer o quê? Você vai preencher a ficha de interesse agora, para você não perder a oportunidade de estar com a gente e arrebentar a boca do balão na apicultura, pessoal. Preenche a ficha de interesse, vem para o curso Premium, que lá eu vou te ensinar essa e outras grandes técnicas para você chegar nos seus 100 mil reais com a apicultura e atingir a sua independência financeira com essa grande atividade que chama criação de abelhas, tá bom, pessoal? Deixa eu mostrar um último vídeo, eu lá na soja e trazendo uma aula sensacional junto do bloco de comércio do Luiz Otávio. Roda a bacaninha, esse vídeo é muito bom, que eu faço uma aula direto da lavoura de soja em Montevidéu. Bora lá. Pessoal, professor Armindo aqui na área, para você que não me conhece, a gente já está aí há 40 anos na apicultura e, enfim, depois de 40 anos, 42 anos para ser exato, professor Armindo começando a trabalhar também a polinização de lavouras. E qual lavoura? Soja. Tá louco, professor? Você tá doido? Vai morrer tudo para veneno. Pelo amor de Deus, gente, troca o chip, pessoal, não é dessa maneira. Existe sim o risco do pesticida, existe sim o risco do veneno, existe sim o risco do inseticida. Mas esse é um risco que ele só vai acontecer se eu deixar essa abelha abandonada. O que a gente conhece de apicultores que coloca a abelha perto da soja, não faz a comunicação daquela abelha para a defesa agropecuária, não faz a comunicação para os fazendeiros que estão em volta, não faz uma boa comunicação com o dono da fazenda. O mais importante é o dono da fazenda. Nós estamos aqui numa fazenda de 2.500 hectares. A abelha colocada aqui dentro, ela nem chega a atingir fazendas vizinhas. Ou seja, ela poliniza aquilo que está dentro aqui da fazenda. E mesmo o número de abelhas que nós trouxemos para cá esse ano não cobre ainda toda a área da fazenda. A gente está aqui polinizando 10% do total da área, 10% apenas. 90% da soja plantada não tem nenhuma abelha. Em anos futuros, seguramente a gente vai trazer, até o dono da fazenda já está conversando comigo, que ele quer no ano que vem aqui, é 6 mil colmeias, Andrei. Andrei, prepara, Andrei. Você vai ter que gravar muito aqui no ano que vem, Andrei, 6 mil colmeias nessa fazenda aqui. E vocês vão ver isso acontecendo. Mas até lá, a gente primeiro tem que levantar todos os dados desse primeiro projeto de polinização que a gente está trazendo. Você já deve ter visto vídeos que a gente colocou anteriormente. Se não colocou, está rodando aqui, do lado aqui dessa minha explicação minha, as colmeias que a gente disponibilizou de 15 em 15 metros, de 20 em 20 metros, de 25 em 25 metros. Para quê? Para a abelha poder trabalhar aquilo que ela trabalha muito bem, que é um raio de até 300 metros da colmeia. A colmeia disposta ao longo do talhão, ela vai trabalhar esse raio de 300. Professor, mas você não fala que a abelha vai até um raio de 1,5 km? Um raio de 1,5 km quando é para mel. Não é uma lavoura, é quando você cria uma super colônia no método da escola de apicultura, onde você trabalha ninho e sobreninho, troca de rainha, alimentação, troca de favo, constituir uma super colônia para produzir mel. Aqui a gente não tem intenção de produzir mel, aqui a gente tem intenção de fazer polinização. Tanto é que as colmeias não são super colônias. Você está vendo ninho, ninhos fortes. Nós estamos falando aqui de colmeias que tem uma população de pelo menos 20 mil abelhas cada uma. Uma população boa. Mas não é 100 mil abelhas. Para a superprodução de mel é 100 mil. Para polinização, são populações de até 20 mil abelhas em enxames médios. Não pode ser nem um enxame pequenininho demais, com 2, 3 mil abelhas, e nem uma super colônia com 100 mil abelhas. Tem que ser um enxame de 20 mil abelhas em média. Pode chegar aí a 15 mil, 25 mil, até 30 mil. Mas tem que trabalhar dentro dessa faixa de população. E o número de quadros também, ele é limitado. Nós estamos falando aqui de 6 quadros ocupados em média. 4 quadros de filhote, 2 de alimento e 4 quadros com cera alveolada. E essa população de 20 mil abelhas ocupando esses 6 quadros. Aqui, a gente está testando um outro modelo de polinização. Não aquele, colocando colmeias de 25 e 25 metros. A gente está testando o modelo reunindo um bloco com 60 colmeias. Esse bloco de 60 colmeias, a intenção não é a abelha polinizar com eficiência um raio de 300 metros. Mas é ela polinizar com eficiência um raio de até 1 quilômetro.
Se você tem um adensamento maior de abelha, então a abelha não vai encontrar tudo que ela precisa imediatamente ao lado da colmeia, ela tem que ir mais longe. E indo mais longe, você encontra o alcance maior, com detalhe, reduzindo a mão de obra de você colocar as colmeias, que aqui nós chegamos no caminhão e descemos tudo de uma vez. Não teve o trabalho de descer colmeia a colmeia. Vocês imaginam, as nossas colmeias do Rancho Nobre, que estão aqui polinizando um talhão ao lado de 90 hectares, a gente percorreu 200 colmeias, 5 quilômetros de soja. 5 quilômetros de soja colocando as abelhas em média de 25 e 25 metros. Então é muita coisa. Você descer uma colmeia a cada 25 metros. Foi um trabalhão que não teve tamanho. Aqui não. Desceu 60 colmeias, gastou aqui 40 minutos, desceu a 60 caixas. Então a gente está estudando até isso, no sentido de obter o mesmo resultado de polinização com menos mão de obra. Mas isso tem que ser testado. E é isso que a gente está quantificando aqui. A certeza é, a polinização vem. Tá, professor, mas e o veneno? Ô, gente, o veneno, você faz a proteção da colmeia. Todas as colmeias de polinização, elas têm que estar permanentemente com a tela de transporte. Se você observar aqui a colmeia, ó, chega aqui, Andrei, até agacha se você conseguir, ó. Tá aqui a abelha aqui no alvaro trabalhando, normal. Olha a tela de transporte aqui, ó. Aqui tá a tampa da colmeia, aqui tá a tela de transporte, aqui tá o ninho. A abelha tá numa boa. Todas as colmeias, pode levantar, meu amigo. Todas as colmeias estão com tela de transporte, todas. Tá, professora, essa tela tá solta? Não, ela tá parafusada, para não ter risco de voar, né? Do momento que precisar aplicar alguma coisa, a gente vai proteger essas colmeias. Por exemplo, esse próximo final de semana, daqui 4 dias, vai estar sendo feita a aplicação aqui do fungicida. Por quê? Porque tem fungo que acomete a soja nessa idade que ela tá. Fungo! Fungo! Ferrugem, tudo coisa que prejudica o desenvolvimento da soja e a formação do quê? Da vagem, principalmente nesse momento que ela está polinizando e que a abelha está fazendo o quê? A modulação da polinização. Então vai ter que aplicar o fungicida. O que vai ser feito? Vai ser feita a proteção das colmeias. Estão vendo que todas estão com espuma? Todas estão com espuma. A gente vai terminar de fechar a espuma na boca, no alvado, para proteger as abelhas e em determinadas áreas a gente ainda vai cobrir a colmeia com lona. Quando a gente fechar com espuma, vamos tirar a telha e tirar a tampa. A abelha vai respirar através da tela. A gente vai colocar a lona para proteger, para quando vier a aplicação do fungicida, aquele veneno não cair por cima da tela. Não vai matar abelha nenhuma. Tudo é método, pessoal. O que vocês têm que entender é que tudo é método. E tudo tem que ser combinado com quem? Com o lavoureiro. A gente sabe o dia e a hora de cada aplicação que vai ser feita. A gente está com equipe suficiente para poder fazer a proteção. Ou vocês acham que é o professor Armindo que vai pegar aqui colmeia por colmeia para fazer isso? Claro que não. O Pedro Feldo que vai fazer isso colmeia por colmeia? Claro que não. Nós estamos falando de uma equipe de quase 10 pessoas. Que vai virar à noite. Vai virar à noite fechando as colmeias. A aplicação do fungicida vai ser de madrugada. Exatamente para poder reduzir o impacto de alguma mortandade na abelha. E não vai ter mortandade. Porque a metodologia criada, ela vai impedir a chegada de qualquer tipo de defensivo junto da abelha. Então o risco para a abelha ele é zero. E esse risco ele vem a partir do quê? Da informação, do conhecimento, de você aplicar a metodologia, aquilo que a gente já está chamando de método Polisa de polinização, que é a nossa startup de polinização, que está começando, iniciando a primeira polinização, e queira Deus, dentro de muito pouco tempo, serão centenas, quiçá milhares de fazendas que a Polisa vai estar polinizando Brasil afora. Gostou desse conteúdo? E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo, diz aqui no comentário o que você achou, o que você achou dessa ideia. Vamos bater um papo, eu sei que muita gente não concorda e tal, acha que é um pouco arriscado. Vamos discutir, o mais importante é a gente debater. Informação tem que correr livre. A gente está pronto agora para trazer essa informação. Traz sua dúvida aqui embaixo que a gente vai responder para você. Comenta bacaninha que a gente vai estar junto. Aproveita e inscreve no canal. Eu desafio um canal de apicultura hoje que está levando a abelha para dentro da soja. Beijo no coração, beijo na família. Conta com a gente. Vamos para cima. Até mais. E é isso, moçada. A aula hoje tem esse objetivo de trazer esse tema bacana sobre polinização. Você não perdeu o conteúdo, a oportunidade que representa. Polinização representa, não tenham dúvida, mais de 40 bilhões de reais para a cadeia do negócio abelhas. E não sou eu quem diz isso, não. Quem diz isso é o Ministério da Agricultura. Vou deixar a arte aqui do lado para você,
para você acompanhar e ver essa arte sensacional, mostrando exatamente essa matéria que saiu, reafirmando o tanto que a abelha traz de riqueza. Então você não perder a chance de estar com a gente. Curso Premium, as matrículas vão até quinta-feira, não perde a chance. Você matriculando, você ganha um ingresso para a nossa jornada 100 mil com mel, que é o meu curso presencial, e você está participando com a gente. Ainda pode levar um acompanhante contigo, tá bom? Amanhã, meio-dia, a gente tem aula falando sobre a marcenaria apícola, e eu vou estar te esperando aqui no canal para eu poder trazer esse tema para você. E as matrículas até quinta-feira. Amanhã, live de quarta também, às 19 horas, a gente vai estar com um tema sensacional também para você. Então participe com a gente da nossa tradicional live de quarta que a gente traz toda semana. No mais, beijo no coração, beijo na família e até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, gente. Take 51. Vamos lá. Olá, meu nome é Tatiana. Meu nome é Leandro, eu sou estudante de agronomia, falo de São Francisco de Goiás. Sou o Célio aqui de Santa Catarina. Meu nome é Cristiane, eu sou analista de sistemas. Meu nome é Luciene e eu sou engenheira agrônoma. Somos de Anastácio, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Luiz Henrique, de São Paulo. Meu nome é Leocir Becker, eu moro em Santa Rosa. Geraldo Eustáquio Ronquini, do Apiário Ronquini, aqui do sul de Minas, Eloy Mendes. Eu me chamo Rosilene, sou aqui do Mato Grosso do Sul. Sou o Edenilson Santana de Miranda, de Euclides da Cunha, na Bahia. Me chamo Bruno, moro aqui na cidade de Araranguá, Santa Catarina, aqui no sul do país. Meu nome é Osnardo Barbosa, eu sou técnico agropecuária. Sou o Cláudio Sodré, de Cupiara, Bahia. Pessoal, bom dia, meu nome é Benedito. Eu sou engenheiro aqui no estado de São Paulo, tenho 30 anos. Eu sou a Bruna, sou esposa do Benê, tenho 32 anos, sou engenheira civil. E eu procurei a apicultura porque eu queria alguma coisa que eu pudesse estudar e trabalhar ao mesmo tempo, que não consumisse tanto tempo. E que o investimento fosse de um valor menor do que costuma ser no agronegócio. No começo tínhamos muitas dúvidas sobre manejo e sentíamos falta de organizar todas essas informações num só lugar. Eu aprendi muitas técnicas, sim, né? A gente aprende isso na internet. Mas fica difícil, né? Para mim, eu tinha essa dificuldade de entender quando era o momento certo de colocar cada uma delas em prática. No começo foi bem difícil, levei várias ferroadas, errei muito por muitas vezes. Tudo errado, a gente fazia completamente errado. E a gente tirava ali 4, 5, 6, o máximo ali 10 litros de mel por colmeia. 2015, 16 e 17, eu não colhi sequer 1 quilo de mel. Perdi vários e vários enxames. Mas achava que a minha produção não chegava a 2 toneladas, era muito pouco. Agora eu acho que é pouco, naquele tempo eu achava que era muito. Aí pensei em chutar o balde e abandonar tudo, de vez. E foi aí que eu achei um vídeo do Armindo no canal. Aí eu conheci o canal Companhia da Abelha. Eu conheci a Cia da Abelha no YouTube. E aí então esse ano eu tive a oportunidade de conhecer o curso Cia da Abelha. Foi quando a gente resolveu fazer o curso da Cia da Abelha. Então quando saiu esse curso, mesmo sem ter condições de comprar, eu comprei. A princípio, né, antes de ver o curso, a gente estava com medo, porque nunca tinha feito curso pela internet. E a gente se surpreendeu. E assim, esse curso foi um diferencial para nós. Eu posso falar que foi um divisor de água para mim, porque eu já fiz alguns outros cursos. Eu encontrei tudo que eu precisava, desde a captura do enxame pela caixa isca até a colheita do mel. O curso é fantástico, ele começa desde o início da história da abelha e vai até a sua venda do mel. Assisti todas as aulas, né? E repito algumas ainda. Eu criei abelha desde 82, são 30 e poucos anos aí criando abelha. E no decorrer desses anos todos que eu venho trabalhando com abelha, eu nunca vi um curso tão explicado e tão bem direcionado para apicultura igual o curso online da Cia da Abelha. A gente pôde aumentar aí muito a produção de mel com os manejos corretos, certinho. O curso está me trazendo e me proporcionando muitos ganhos com a apicultura. A gente está tendo um retorno realmente expressivo na apicultura. Eu consegui ultrapassar a casa de 3 toneladas de mel apenas em 40 comércios.
cheguei a colher numa colmeia 45 quilos de mel. Coisas que há alguns anos atrás eu vinha colhendo 25 quilos de mel por colmeia, eu já estou chegando a 40, 45 quilos de mel por colmeia. Agora nossas colmeias já estão de vento em polpa, estão crescendo a todo vapor. Eu estimo que eu vou estar produzindo uns 30 quilos por colmeia, já que é a minha primeira produção. Essa aqui com certeza vai aumentar a média para mais ou menos uns 50 quilos de mel. Está tendo um custo-benefício excelente. A gente pode dizer até que a gente pagou barato no curso, porque o volume de informação é gigante. Você aprende desde pegar a abelha a vender o mel. O que eu tenho para dizer para vocês que quem tem ideia hoje de começar um apiário ou produzir mel, não tem como fazer sem ter um curso desses. E eu digo que ele mudou mais do que a apicultura. Ele mudou a nossa vida, né? Como relacionamento, como família. Hoje em dia a gente tem um trabalho a dois, que quando a gente está lá é um hobby, é gostoso, a gente conversa, virou uma paixão. Eu enxergo assim que o curso foi um presente. Então isso mudou a nossa vida completamente. A apicultura está transformando, está mudando realmente a minha vida. A gente achava que não era capaz, mas na realidade a gente percebeu que a gente não tinha capacitação. Graças à ajuda do Armindo, que mesmo agora que a gente já acabou o curso, continua dando atenção pra gente, sempre que eu preciso eu ligo pra ele. Porque não é só aprender o que deve ser feito da forma correta, é também tirar alguns vícios, algumas coisas que você fazia muitas vezes sem saber o que estava errado. Vamos mandar brasa para poder transformar essa atividade tão importante em uma atividade profissional. Elevar o nível do amador para o profissional. Não teria hoje como eu começar a produzir mel sem ter um curso desse. Eu só me arrependo de não ter encontrado antes e feito o curso do Cia da Abelha online antes. Então, eu agradeço muito. Obrigado, professor Armindo. Obrigado, Cia da Abelha. Muito obrigado a todos. Obrigado, Armindo. Obrigado a toda a companhia. Um grande abraço a todos.